Termo de depoimento número 6, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente, juntamente com seus advogados Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se esses são realmente seus defensores, por ti nomeados, e ainda se o depoimento que tu aqui prestas é por tua vontade nos termos do acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal em face da Lei 12.850. E ainda se tem ciência de que os efeitos ou as consequências da colaboração dependem do conteúdo dos teus depoimentos. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Pois não. Marcelo, por favor, eu queria que tu esclarecesse, prestasse algumas informações a respeito do anexo 4.1.3, BK, Refis da Crise, MP 470 de 2009, pagamento de vantagens indevidas em contrapartida da aprovação da MP 470 de 2009. Esse foi um dos dois créditos da planilha italiana que teve contrapartida específica, esse é o rebate de agora. Nesse tema específico, foi, na verdade, o primeiro crédito que houve, a conta italiana. Esse crédito foi decorrente do apoio que o Palocci e o Guido teve que acabou gerando o refis da crise, quer dizer, esse assunto, na verdade, foi negociado ao longo de 2008, 2009, teve várias versões, várias evoluções, e no final acabou sendo um programa de refis, onde inclusive outras empresas participaram. Essa negociação toda desse refis se deu com várias empresas que tinham tanto problema com a alíquota zero quanto o crédito prêmio. A Braskem, que se não me falha a memória, era quem tinha o maior passivo, tá? E eu também tinha uma interlocução muito próxima com o Palocci, crescentemente com o Guido, por conta até desse assunto. Então a gente tinha uma liderança natural do processo. Agora nós não éramos a única empresa, tá? Mas e no meio dessa negociação, em uma conversa que eu tive com o Guido, ele me disse que tinha uma expectativa de uma contribuição para a campanha 2010 da Dilma, e aí ele escreveu num papel 50 milhões de reais. Isso foi em ou 2008, ou 2009, que ele me informou de 50. Só que, na prática, o Guido acabou não se envolvendo na campanha de 2010, e este valor acabou sendo, os valores referentes a esse crédito que o Guido tinha comigo, que era o que eu chamava de crédito pós-Itália na planilha italiana, ele acabou sendo utilizado só a partir de 2011, depois que Palocci saiu da Casa Civil, Guido passou a ser meu principal interlocutor. Então, todos os pagamentos feitos a pedido do Guido entre 2011 até 2014, aproximadamente, até acabar esses 50 e eu entrar em outros créditos, foram feitos quando o Guido me pedia, ele sabia que estava saindo desse crédito do refis da crise. Ainda que internamente a dinâmica não funcionasse bem assim, porque na época que eu fechei esse 50, eu avisei o Berto, que controlava a planilha italiana: olha, Berto, tem um crédito da Braskem de 50 milhões. Então pode ter havido pagamentos a pedido do Palocci antes de 2011, que por uma questão de dinâmica interna, o Hilberto pegou desse crédito que a Braskem tinha. Agora, isso é uma coisa interna nossa. Eu não estava muito preocupado, porque no final das contas, eu sabia que se faltasse dinheiro na conta do italiano, eu ia reivindicar que se usasse esse 50 do Guido. Mas se eu pudesse não mexer nesse 50 do Guido, era melhor. Então foi assim mais ou menos que funcionou. Então esse foi realmente, de fato, uma contrapartida específica, que no fundo foi o primeiro crédito que teve na planilha italiana. Tá, e esse valor de 50 milhões, ele tinha alguma relação de proporcionalidade em face do passivo da Braskem?
Não, esse valor veio dele, ele botou no papel, eu olhei esse valor, não dei resposta na hora, alinhei, porque obviamente, como dentro da nossa dinâmica interna, quer dizer, eu não podia também autorizar sozinho um valor que não cabia a mim e a uma empresa. Então eu procurei na época o Eliezer Braskem e juntamente nós dois alinhamos que devíamos aceitar esse compromisso. Seria na verdade também o primeiro crédito a essa planilha, quer dizer, lembrando na época que eu já tinha liberado 18 milhões para campanhas municipais. Então é como se tivesse uma conta corrente que estava negativa e eu sabia que ia ter um pedido. Quer dizer, na prática, apesar do Guido, se ele tivesse lá na frente pedido 50 milhões em 2010, sem nenhum vínculo, até provavelmente a gente teria dado. Mas ele pediu dentro dessa negociação, foi uma contrapartida específica. E nós acabamos aceitando, eu em alinhamento com o Eliezer da Braskem na época. E aí, mas esse valor, não sei como é que ele... Não sei de onde ele tirou esse valor. Certo. Tá. E como é que se deu o pagamento desses valores? O pagamento, do ponto de vista... O Guido, ele solicitou, a partir de 2011, quando ele passou a ser o interlocutor pessoal comigo, ele começou a solicitar dinheiro para João Santana, Vacari, e principalmente João Santana e Vacari, e até 2014, até consumir os 50, esse dinheiro veio desse crédito. Internamente, pode ter sido que o Hilberto tenha recorrido a esse crédito antes de 2011 e depois compensado com outra fonte. Então, mas do ponto de vista do meu interlocutor, os créditos eram aqueles que foram os pagamentos. Que acontece que a fonte pagadora desses, quem pagava o que Guido me pedia em 2011, podia ser outra pessoa, mas entre 2011 a 2013, o que Guido me pedia vinha dessa fonte. Certo. Tá. E de que forma se deu o pagamento pela Braskem desse débito que ela tinha com a União, em decorrência dessa... Ele se deu com... Foi um refis, na verdade, que acabou entrando no final, além da Braskem, das outras empresas que estavam negociando, acabou sendo um refis geral, quer dizer, todo mundo acabou podendo entrar. E o refis permitia o uso do prejuízo fiscal e permitiu também o uso com pagamentos parcelados. Uma das razões pelas quais, para mim, nunca eu gostei da ideia de contrapartida específica era exatamente o fato de que, veja bem, você criar uma relação em cima de ser um grande doador é sempre melhor, porque, por exemplo, a gente acertou os 50. Depois, começou a ter pedidos adicionais, por exemplo. A gente teve prejuízo fiscal em 2009. E aí o refis não previa a utilização fiscal do prejuízo fiscal de 2009. Aí eu fui pedir a Guido. Aí eu já tinha criado a relação, quer dizer, dentro daquela relação mais ampla, e ele acabou reeditando o refis para prever a utilização do prejuízo fiscal de 2009. Então houve alteração do processo. Mas aí já não houve mais uma negociação específica, já entrou dentro daquela relação ampla, que você cria exatamente por você ser um grande doador. Tanto essa questão do refis, quanto a questão de outras MPs, ela saía da Fazenda e ela ia para o Congresso. E muitas vezes saía desarrumada ou saía mal resolvida com o Congresso. Certo? Então, sempre eu pedia, com os LEs, para Cláudio, que era o nosso diretor institucional em Brasília, acompanhar essas aprovações. E obviamente acabava tendo custos, porque de alguma maneira o Cláudio acabava assumindo compromissos, sejam compromissos diretos, seja compromissos morais de pagar depois na campanha. Seja, se você vai para o Congresso, conversa com o deputado, conversa com o senador e pede apoio em tal MP, cria-se naturalmente, mesmo que não haja um pedido na hora, cria-se uma expectativa de depois você apoiar.
essa intervenção específica, eu não sei precisar exatamente quanto foi, para quem foi. Em geral, quando se tratava de MPs no Senado, era o Jucá o coordenador, pelo que me informava sempre o Cláudio, entendeu? Agora, isso aí era conduzido por Cláudio e aprovado pelas empresas que tinham interesse, né, nessas MPs. Uhum. Eu sabia que havia, de minha parte eu dava minha concordância para Cláudio prosseguir com as negociações, mas eu sempre dizia para Cláudio, porque Cláudio chegava para mim: Marcelo, se vai ter coisa, eu vou ter que assumir compromissos, ou vai ter. Aí eu falava: Cláudio, olha, veja bem, se você vai assumir algum tipo de compromisso que seja moral, você vá e alinhe com o negócio, porque depois vai vir um pedido absurdo de contribuição de campanha e aí todo mundo sai de baixo. Quer dizer, se esse tema do refis da crise interessa a Braskem, certo? E se por conta dele vai criar uma expectativa, ou mesmo um pedido na hora, de tanto a pretexto de campanha política, já vá, avise a Braskem e se autorize com a Braskem de que vai vir ou veio esse pedido, para que depois você vá lá daqui a 3 anos, daqui a pouco o LE da Braskem mudou, e você vai dizer pro cara, não foi eu que autorizei, não sei. Então, esse cuidado eu sempre tinha de dizer, vá lá e busca valorização. Tá, especificamente em relação a essa medida provisória, o Cláudio Melo Filho, ele teve interlocução com alguém? O senhor se lembra de algum nome de algum parlamentar específico? Em geral, o que Cláudio dizia, a pessoa que Cláudio sempre me dizia que a maior parte das vezes que conduzia era Jucá. Era a pessoa que em geral conduzia, que liderava o assunto no Senado, entendeu? Muitas vezes na Câmara ele, às vezes tinha Eduardo Cunha, ou ele coordenava através do Padilha, mas no Senado ele em geral se coordenava com o Jucá. E em relação a essa MP era o Romero Jucá também. Até porque eu acho que na época ele era o líder do governo. Não tenho certeza, mas eu acho que ele era o líder do governo. Seja um papel de líder ou não, o Jucá sempre foi, segundo o Cláudio, me informava, a pessoa mais influente que tinha para coordenar que era o PMDB, o grande partido, os interesses do PMDB. Uhum. Tá. E esse valor específico que mencionaste de 50 milhões, ele chegou a ser utilizado na campanha ou teve alguma outra finalidade? Não, ele não foi utilizado na campanha de 2010, porque Guido acabou não se envolvendo na campanha de 2010, e ele começou a ser utilizado por Guido depois que Palocci saiu. A campanha de 2010, toda a minha interlocução do ponto de vista de contribuição foi feita com Palocci. Aí, a partir de 2010, o Guido começou, a partir de 2011, quando Palocci saiu da Casa Civil, o Guido começou a utilizar esses recursos para pagamentos a João Santana, inclusive para uma pendência de campanha do Haddad em 2002, por exemplo. Quem teve que pagar o Haddad por conta de uma dívida de campanha que ele tinha com o João Santana veio disso. E Vacari, que às vezes tinha necessidade do PT, o Vacari pedia a Guido autorizava, e a gente fazia ou doação ou caixa 2. Em geral, a grande parte, eu acho que nesse período, foi até doação oficial que o PT precisava. E saía desses 50 milhões. Agora, eu me recordo bem que quando chegou maio de 2014, aí foi que veio, o Guido me disse o seguinte: Marcelo, veio uma orientação dela de que daqui para frente todos os recursos de vocês vão ser direcionados para João Santana e Edinho e não Marco Vacari. Perdão, dela quem? Dilma. E teve alguma publicação que também recebeu? Teve. O Guido uma vez me pediu um apoio para a revista Brasileiros, e eu falei: Guido, eu não tenho nenhum interesse em apoiar a revista Brasileira, vou então descontar desse crédito que você tem comigo. E aí eu descontei do crédito que ele tinha comigo. Tá. E essa questão, Marcelo, só para esclarecer um pouquinho melhor, quando tu falava, eu vou descontar desse valor, isso era sempre compreendido de parte do outro, que isso era um processo dentro do sistema todo, ele era um processo legítimo, razoável,
vou descontar daqui. E sempre havia a compreensão de que havia uma conta e que os valores estavam lá e que eram destinados. Isso. Olha, a maior ilicitude disso aí, independentemente de toda essa relação baseada em expectativas ser uma relação errada, foi na questão das duas contrapartidas. Não, eu pergunto mais a questão do funcionamento. É que eu acho que quando tu explicava, vou descontar do valor tal, eles já compreendiam? Já compreendia. É que eu acho que como o refis, veja que as duas contrapartidas específicas, elas foram na origem. Estamos falando de 2008, 2009. Quando eu já liberava a Paguido em 2011, a gente já não... Eu acho que já tinha uma relação tal que eu acho que não ia na cabeça, jamais falava que aquele crédito foi decorrente de um pedido específico, porque a partir daí ele começou a ter um crédito e o que ficava claro era o seguinte: olha, nós somos grandes parceiros, a gente tem uma agenda ampla, e havia um entendimento dele de que ele tinha, portanto, um crédito comigo por conta disso, e eu tinha também uma agenda por conta dele. E as coisas se misturavam. Então, por exemplo, muitas vezes eu ia lá fazer pedido, você precisa destravar esses financiamentos que estão travados, tudo. Ou seja, essa era a minha agenda. Aí no final da reunião ele falou: Marcelo, mas tem aquele nosso amigo, o Vacário, o João Santana, precisa de 10 a 20. Quer dizer, não era um vínculo direto, mas era como se fosse uma relação de mão dupla, que ele tinha em mim um grande doador, dentro de créditos que eu estabelecia com ele, e eu tinha uma agenda e um acesso a ele. Entendeu? É aquela história que a relação se baseava sempre no tripé. Não é que eu não levasse, as coisas que a gente levava eram até coisas legítimas, era para destravar um financiamento, o orçamento do ProSub. Na verdade, eu não tinha que pedir orçamento do ProSub, porque era uma obrigação fornecer. Então, o financiamento também era uma obrigação. Então, na verdade, eu levava isso. Agora, eu imagino o seguinte: a maior parte das empresas que não tem esse acesso não consegue nem resolver seus problemas. Então, na verdade, eu levava isso. De certo modo, ele me escutava, ou dava acesso à agenda, quer dizer, eu podia ter reuniões com eles, às vezes 2 vezes por semana. É óbvio que eu também tinha essa facilidade, porque eu era grande doador. Muitas vezes até o pedido era, me ligavam para dizer: ó, Guido precisa falar com você segunda-feira. Quando ele me chamava, em geral eu já sabia que era para fazer um pedido de alguma coisa. Ele me chamava assim, meio de 5 minutos para dizer: ó, Marcelo, preciso que você autorize 5 por Vacário, ou não sei quanto. Aí eu aproveitava que ele tinha me chamado e já metia uma pendência que eu tinha na época. Resolvia um problema. Não era que não existia na minha conversa com ele um vínculo ou outra coisa, mas é aquela história: você cria uma relação que é errada, uma relação que não deveria precisar, porque o empresário está levando coisas, até é só pegar minhas agendas com o Guido, eu não pedia nada a ele que não fosse correto. Agora, o errado está em que eu tinha o acesso a ele e tinha a priorização dele baseado em que eu ser grande doador. Isso é que é o grande erro a grande ilicitude está aí, entendeu? Que na verdade a gente acaba racionalizando de que, como o nosso pedido é um pedido que é legítimo, isso é uma coisa natural, a gente acaba racionalizando de uma maneira errada, entendeu? Mas não é normal, não pode considerar normal um negócio desse. Doutor, o senhor tem alguma acréscimo? Então dou por encerrado o depoimento número 6 que prestou Marcelo Baía do Grande.